noite, paz e bênçãos, irmãos. Então, pessoal, como todos sabem, antes da ministração principal do pastor Rubem, a gente faz sempre um resumo da última ministração do culto anterior. Então, nós tivemos o terceiro encontro da série Dons Espirituais, Entenda, Pratique e Edifique. Um resumo rápido sobre os primeiros dois encontros foi que o pastor falou que lá em Gênesis, quando o pecado entrou no mundo, a gente teve o nosso elo distanciado, desligado. O elo entre Deus e o homem, ele foi desconectado. Sendo que, a partir do sacrifício de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, esse elo foi restaurado através de dons. E aí, dois pontos me chamaram a atenção, que foi, cada cristão, né, convertido, o pastor foi bem claro que disse que, no mínimo, ele tem que ter um dom. No mínimo, se você é cristão convertido, no mínimo você tem que ter um dom. No mínimo. Né? E outro ponto que foi bastante interessante foi que ele separou e esclareceu a diferença de dons e talentos. E isso me chamou a atenção quando ele usou o exemplo do professor. O professor ele ensina lá na rede pública, rede privada, e ele tem o talento de ensinar, né? O talento de ensinar. Só que quando ele vem para a igreja e usa isso a serviço da igreja, esse talento ele passa a ser um dom. Né? Então isso eu achei bastante interessante. Foi falado também sobre a quantidade de dons, né? E foi levado em consideração 3 linhas de pensamentos. Quem é que lembra? A primeira linha de pensamento é considerada apenas 9 dons. Né? É uma linha extremamente limitada. A segunda linha de pensamento, ela menciona de 20 a 22 dons. Ela considera algumas variações, mas ainda assim ela é limitada também. E a terceira linha de pensamento, ela considera amplas variações de dons. Então ela não limita. O Espírito Santo ele não é limitado a uma quantidade de dons. Além da quantidade, o pastor falou também da classificação dos dons. Não sei se vocês recordam, mas o pastor mostrou uma tabela onde tinha a classificação dos dons. E eu separei 4 classificações: dons de apóstolos e profetas, o dom de sustentação, que é o que visa a expansão, o dons de serviços e o dons de sinais. Então, eu acredito que esse foi o resumo que eu consegui fazer, pastor, dos principais pontos do terceiro encontro, tá, pessoal? Da nossa série. Pensa nos caras sabidos, né? Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Senhor, nós vamos nesse momento iniciar a ministração da sua palavra, porque um culto cristão não tem sentido sem a tua palavra. Então agora abre o nosso entendimento, tira toda a resistência, Senhor, à tua verdade, que o Senhor possa nos trazer o entendimento do Espírito. Então, Senhor, nós queremos apenas ouvir a voz do Espírito Santo, por isso nós calamos a voz do velho homem e a voz do maligno, que somente a voz do Espírito seja ouvida nessa noite. E que o Senhor nos coloque na função e na posição que o Senhor tem para cada um de nós, e que por tudo isso o Senhor seja exaltado. Desde já eu dou a Ti toda a honra e toda a glória, pois ninguém é digno de receber, somente Tu. Em nome de Jesus. Amém. Legal, legal. Bom, vocês viram aí o Natanael aqui à frente dirigindo o culto. O Natanael está se despedindo. Hoje é o último encontro dele aqui em Manaus. Está indo morar no sul do Brasil. Não é? Não é isso, Natanael? Então ele deve viajar semana que vem. E eu queria que hoje ele pudesse ter esse momento de conduzir um culto. Ele não vai se desligar, ele não vai sair dos grupos de WhatsApp. A gente vai tentar mantê-lo mais ligado a nós possível, exceto pela questão física, que ele vai estar distante. Mas nós precisamos dar todo o apoio para ele, tá? Orando. Ele, como é um intelectual, né, Tiago? De vez em quando ele vai estar dando nossas...
umas dicas aí. Então, antes de eu ministrar, eu quero que a gente fique de pé. Nós vamos orar pelo Natanael. Vamos ficar de pé. Então, pronto. Vamos pedir, então, que o Natanael venha aqui à frente. O Rafael também aí, que vai tá indo. Pode vir, Rafael. Aqui para frente. Pode vir aqui, vocês. Nós vamos orar por vocês agora. Os caras querem mandar os vascaínos embora. Não pode, rapaz. Não faz isso, não. Então, estenda a sua mão para cá. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome pela vida desses teus filhos, que vão se distanciar de nós fisicamente, porque vão morar em outros estados. Mas nós estamos ligados pelo fundamento do Evangelho, nós estamos ligados, Senhor Deus, pela unidade do Espírito. Nós estamos ligados, Senhor Deus, porque nós somos o corpo de Cristo. Eu quero pedir a tua bênção sobre eles, que lá eles se prosperem, que lá, Senhor Deus, eles encontrem as amizades que o Senhor já separou para eles, a igreja onde eles vão te servir e te adorar, o lugar, Senhor Deus, onde eles vão trabalhar para gerir o seu sustento, e que a tua boa mão esteja sobre eles, Senhor, que eles sejam bem-sucedidos ali. Nós os abençoamos para que eles sejam bem-sucedidos servindo ao Senhor. Assim nós os abençoamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: amém, amém, amém. Deus abençoe, meus amados. Vai ser bênção pura lá, em nome de Jesus. Então, hoje nós estamos aí voltando ao nosso... Estamos na reta final desse estudo de dons. Para mim tem sido uma bênção. E vocês sabem que eu sempre gosto de estudar. Não só gosto, como preciso. E é bom poder estar sendo útil. Aqui eu estou usando alguns dons nessa série, não é? Que o Senhor concedeu a mim para edificar o povo dele. Eu queria que você colocasse aquela tabelinha da semana passada. Quero começar com ela bem rapidinho. Nós não temos tanto tempo. Só para... tem uma anterior. A anterior depois vai sair. Então, essa aqui foi aquela clássica, né, que nós colocamos, onde os dons são divididos aí em 4 referências. E aí estão a descrição de cada um deles lá em Romanos, lá em 1 Coríntios de 8 a 12. 12 de 8 a 12, 1 Coríntios 12 de 28 a 30, no começo e no final, né, do capítulo. Efésios tem também uma referência de Pedro, que esse estudo aí não dá. Veja, aqui você não precisa memorizar nada. Eu só estou mostrando as linhas de estudo desenvolvidas para classificar ou para tentar classificar os dons. E aí a outra tabela, que ela é maior, do Zaspel, pode passar, a próxima tabelinha essa é o Fred Zaspel, ele conseguiu extrair 4 classes. E aí ele dividiu a primeira lá entre dons temporários e permanentes. Ali está a palavra temporário, segundo ele, quais são os dons temporários. Depois o permanente. Os mesmos dons, ele fez outra classificação, que era dom de falar, de servir e de sinal. E aí ele dividiu em 3 classes. Ali o dom de falar, é apóstolo, profeta, evangelista, o dom de servir e o dom de sinais. Depois ele fez mais uma divisão, colocando aí a sustentação, serviço e sinais. E aí estão cada um deles. E por fim ele falou de 4, né, o dom de fundamento, sustentação, serviço e sinal. Quais são os fundamentos? Profeta, apóstolo e profeta, de sustentação, evangelismo, ensino, pastor e mestre, de serviço, liderança, governo, exortação, fé, contribuição, socorro, misericórdia, ministério. E depois o dom de serviço, que é sabedoria, conhecimento, discernimento, milagres, curas, línguas, interpretação de língua. Me agrada mais a 4ª opção dele. Não é que eu sigo isso, mas foi como ele pegou todos os dons que a Bíblia cita e tentou classificar em nomes. Então, veja só. Hoje nós vamos começar a parte prática. Estão ligados ou não? Então, vamos começar a parte prática hoje. O pessoal não está tão ligado, mas vamos ficar. Né? E aí você recebeu algumas folhas impressas. Quem não recebeu ainda, levanta a mão. Ali o Thomas não recebeu. Pedimos a nossa equipe treinada em Harvard para levar um para ele lá. E também todos receberam um lápis. Receberam?
Então vamos lá, nós vamos fazer duas coisas importantes no começo. Primeiro, você vai colocar o seu nome nessa folha, bem lá em cima. Ela é sua, mas você vai identificar com o seu nome. Se você perder, de repente alguém acha e diz, essa aqui é do Flá. Aí, valendo nota. Legal? Segundo, todos colocaram o nome? Você tem um lápis na mão que você recebeu aí do não sei de quem, Domingos, ou do Jorginho. Levante seu lápis aqui. Levante assim. Esse lápis tem que ser devolvido no final. Tá legal? É da igreja. Aí você vai devolver para a semana que vem a gente usar de novo. Tá bom? Eu emprestei da igreja esses lápis e eu preciso devolver no final. Legal? Então, você pegou essa folha aí, faz parte de um curso que a gente dá. E uma das disciplinas que a gente faz nele, é um curso sobre liderança, é essa questão dos dons. Então nós vamos hoje ter um material mais didático, a gente vai ler um pouquinho, vai conversar, e vamos tentar usar o nosso tempo no primeiro momento sobre esse conteúdo. Nós temos um teste de dons, são 72 situações que são colocadas, nas quais você depois, semana que vem, na próxima encontro, semana que vem é feriado, então no outra terça, você vai poder fazer o seu teste e vai tentar descobrir se realmente tem a ver com o que você faz ou até mesmo com o que você vai passar a fazer a partir de agora. Então, eu queria falar primeiro algumas verdades sobre os dons. Antes, coloca aí 1 Pedro 4:10. Está bem na frente aí no seu texto, identificando, o tema é descobrindo os seus dons espirituais, identificando o seu dom primário, o seu papel no corpo de Cristo. O texto de Pedro 4:10 diz, servir uns aos outros, já está aqui, né? Não, né? Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, o nosso objetivo hoje aqui não é fazer uma lista extensiva de dons, mas trabalhar para que você descubra o seu dom primário, ou seja, aquele dom que é mais perceptível, que Deus vai te usar mais. E ao longo do estudo, você vai perceber que quando você descobre o seu dom primário, você vai ter uma coisa que a gente chama de como se fosse um kit de dons, que são dons associados àquele dom primário, que você vai certamente usar quando forem necessários. Então, algumas verdades sobre o dom. Primeiro, os dons são dados pelo pastor, certo? Como não? Não é o pastor que dá os dons, não? Quem é que dá os dons? É Deus, é perfeito, é o Espírito Santo. Estão ligados mesmo, viu? Jean. 2, nós devemos descobri-los. O dom é dado por Deus, mas nós que descobrimos os dons, esse é um dever nosso, e nós também devemos desenvolvê-los. Porque, por isso que a nossa série é Dom Espiritual. Entenda, pratique e edifique. Né? E como é que a gente desenvolve? Servindo, sendo útil. Eu disse para vocês que eu desenvolvi muita coisa na igreja, muitas habilidades através dos dons na igreja que me serviram para tudo na vida. Não é? Porque eu comecei a servir na igreja. E os dons também nos levam a amadurecer, a nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo. Porque os dons são qualidades, características do Espírito dadas a nós para serem usadas na igreja. Então, o texto diz assim, uma das descobertas mais importantes que você pode fazer como líder cristão é a descoberta dos dons. Está aí no seu texto, estou lendo, vamos lá. Daqui a pouco eu vou parar de ler, depois vocês pegarem a manha aí. Então, já vimos que os dons devem ser descobertos e eles são distribuídos no propósito de servir. O Senhor entrega para a gente servir, já falamos sobre isso. E aí nós vamos usar o texto de Romanos 12, na busca de entender qual é o meu dom primário, no que de fato Deus quer que eu seja especialmente útil aqui. Vamos ler Romanos 12, dá para colocar aí, gente boa? Já consegue colocar? Isso, Romanos 12, 3 a 8. Bem rapidinho, se der, a gente vai ler aí.
Vamos ler juntos? 3 a 8. Versículo 3. Está no versículo 1. Ok. Portanto, pela graça que me foi dada, foi concedida, vamos ler juntos? Portanto, pela graça que me foi concedida, exorto a... Pois assim como em um corpo temos muitos membros, vamos ler junto, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Ou ensina. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que a ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que a realize com alegria. Então, vamos ver aqui. A verdade fundamental é que todos nós temos o quê? Um dom. Um dom primário, um dom principal. E que esses dons serão... Esse dom principal, de acordo com esse estudo, com essa linha de pensamento, ele vai ser a base para desenvolver outros dons à medida que você vai sendo servindo, vai praticando os seus dons na igreja. Aí pega o seu caderninho aí, sua folhinha e seu lápis para você anotar. Vamos agora ter alguns pontos que você vai precisar anotar e completar aí na sua folha. O Novo Testamento lista uma grande, escreva aí, variedade de dons. Vocês viram aí, né, naquelas duas listas que eu disse, a palavra aí é variedade. E aí são 4 referências que ele coloca aí. 1 Coríntios 12, nós já lemos um outro dia isso. Efésios 4, 11 a 16. 1 Pedro 4, 10 a 11, nós lemos ainda há pouco isso. E Romanos 12, 38, acabamos de ler. 2. Cada crente tem um dom primário. Escreva aí. Um dom primário, no qual o seu tempo deve estar concentrado. O terceiro, o Espírito Santo quer revelar Jesus. Escreve aí, de forma sobrenatural, através dos seus dons. Aí tem uma referência que confirma isso. Nós não vamos ler essa referência porque o conteúdo é longo, mas você tem em mãos aí todas elas. Um ponto importante aí. 4. Como músculos em nosso corpo, os dons podem estar presentes, mas, escreva, não desenvolvidos. Põe de ladinho aí que vai dar certo. Eu sei que é pequeno, você tem razão. Eu mandei os caras aumentarem, mas não me obedeceram, não. Já ficou assim. Foi Natanael. Então, veja bem. Veja, vamos para a quinta agora. Cada um destes dons é importante e tem uma função. Escreva aí. Função. Cada um funciona como uma posição num time ou um músculo no corpo. Então, veja só. O dom, vou dar uma comentada aqui rapidinho. Então, o dom, ele é, na verdade, um investimento de Deus. E todo mundo que investe espera o quê, gente boa, do investimento? Perdeu. Então, veja, o investimento de Deus deve voltar para Deus. Estão ligados? Não? Quando Adão pecou e Eva, né, que eles quebraram a inocência, os dons também foram quebrados. A capacidade de liderar, de acordo com os dons, foram quebrados. Porque a única coisa que
pode nos separar de Deus? Você sabe o que é? O pecado, exatamente. O pecado pode nos separar de Deus. Se não se arrepender, você vê quando o cara peca, ele vai se afastando. Ele vai se afastando, porque Deus é luz e o pecado é trevas. Então, cada um de nós recebe um dom e, juntamente com esse dom, ele vem uma função. E vem uma função, presta atenção nisso, dentro de uma hierarquia. Por isso que Paulo fala do corpo. Ele começa a falar do corpo. Nós somos como corpo, tem muitos membros, mas cada um tem a sua função. Então, quando no corpo um dos membros não funciona, todo o corpo sofre. Na igreja de Cristo também. E mesmo sabendo que os dons são espirituais, os dons não tornam você espiritual. Tá ligado ou não? Não torna você espiritual. Ele é espiritual, mas não torna você espiritual. O que torna você espiritual é a obediência. É o conhecer a verdade de Deus e praticá-la. Vocês lembram de Labão, que queria amaldiçoar o povo de Israel? Ele era, entre aspas, um profeta. E ele não funcionava porque ele queria usar o dom para fazer uma coisa errada. E aí o Senhor falou para ele assim, ele mesmo falou para Senaqueribe depois, disse, cara, eu não tenho como amaldiçoar porque eles são abençoados. Não tem como. Aí depois ele deu uma dica lá e deu certo. Qual foi a dica dele? Te deita, manda tuas mulheres se deitar com os homens de Israel. E aí você vai entrar com o pecado. O pecado separou o homem de Deus. E aí o negócio desandou. Flá. Não. Você pode não usar. Você pode não praticar. Quem é? Eu vou falar mais na frente sobre isso, Flá. Mas foi boa a tua pergunta. Por isso que você se chama Flá. Você é um homem de alto nível. Não é. Vamos lá, vamos já chegar aí também. Vai ser bem legal. Vamos ver. A sexta, né? O propósito primário de Deus. Propósito aí. O propósito primário. Palavra primária, escreve aí. De Deus para eles é avançar no seu reino. Veja, então quando você recebe. Eu aprendi, estudando liderança, entendendo a mente de Deus em algumas coisas, que eu não preciso, na igreja, é tão organizado, é tão preciso, é tão perfeito, que não deveria haver nenhuma disputa por dom, aliás, por função, por cargo na igreja. Porque é muito perfeito a maneira que Deus faz. Por isso que eu te digo, você pode ter um dom que é um dom espiritual, mas você pode não ser espiritual e carnalizar o dom. Usar como se fosse natural, usar o seu próprio benefício. E aí o cara quer aquilo que ele acha. Eu quero pregar, mas o cara não tem dom para pregar. Aí você dá uma igreja para ele com 1000 pessoas, vai ficar 10, os outros vão embora. Ou então você dá uma igreja de 10 pessoas para o homem que tem o dom, e aí ele vai botar 1000, está 100. Porque Deus, ele se move nos dons. Né? Então, a função, a posição e a função tem a ver com dons. A função e a posição tem a ver com dons. Você imagina qual é a função do olho? Enxergar. Pô, cara, perfeita a resposta. E por que o olho não é no pé? Aqui do lado dele? A posição estaria errada, estão ligados? A posição estaria errada. Estão ligados não? Aí como é que você ia olhar só pelo chão, né? Olhar, o olho tem que estar em cima. Ele tem uma função e a posição adequada, exata. É o design. É o design de Deus. Vocês precisam ouvir aí o Marcos Eberle. É um cientista brasileiro, crente, que mostra que Deus fez tudo perfeito.
Por exemplo, por que, que o nariz tem um buraco para baixo do ser humano? Se chover, o homem vai ser. Então não adianta, olha aí, fiquem comigo. Não adianta, Tiago, você ter o nariz na posição errada. Porque senão tu vai andar assim, olha. Aí vai chover, tu imagina tu andar assim. Você ia ficar afogado com o nariz no lugar errado. Então por isso que eu digo. Como? Pois é, imagina, né? Então é tudo tão perfeito que se nós realmente nos conectarmos com o Senhor, não tem jeito de estar errado. Você imagina se... Para que serve a mão? Me ajuda aí, vocês que estudaram muito. Tem muitas funções, né? Ela também é sensível, né? Você sabe, se tu colocar na tua mão numa coisa gelada, você vai... Rapidinho o teu cérebro vai dizer gelo, gelado. Se você colocar também no água quente, você pode... Nem dá tempo de pensar, você já vai gritar, né? Agora vamos imaginar que a mão fosse grudada bem aqui, fosse assim a mão. Não fosse aqui no braço. A mão fosse assim. Ia ser mais difícil, né? Como era que tu ia comer, macho? Ia ser louco, né? Para coçar a cabeça. Ia ser bem complicado. Então, assim, você precisa entender que Deus, ele planejou tudo de um modo perfeitamente perfeito. Se é que eu posso falar assim com essa redundância, né? De maneira que não haja falha. Dons motivacionais. Romanos 12:13. Aí está uma lista que vocês já viram. Mas é o dom da profecia, declara a verdade de Deus acerca da direção no presente e futuro. O dom do ministério ministra aos outros ao satisfazer qualquer necessidade que eles tenham. O dom de ensino equipa o corpo de Cristo para conhecer e obedecer a Deus. O dom da exortação, compartilhando as palavras de encorajamento, desafiando os outros a agir. O dom de contribuição, generosamente compartilhando recursos para que a obra de Deus possa avançar. O dom da liderança, provendo visão, direção e capacitação aos outros. O dom de misericórdia, demonstrando a graça de Deus aos que lutam ou sofrem. Eu hoje quero dar uma oportunidade aqui, em 1 minuto, quero chamar aqui um cara que sempre quis ter uma função aqui na igreja. Venha, tá? Só venha, por favor. Então eu quero chamar aqui o Domingos, aqui à frente, que eu soube que ele pode vir, ora, que ele queria um dom. Então, Domingos, uma salva de palmas para o Domingos. Vamos fazer um louvor agora. Você sempre quis tocar bateria, pode ir para lá. Bateria para o domingo. Né? Vai arrebentar, né? Então eu quero chamar o meu querido Jean, que só anda de verde. O Jean, ele sempre quis cantar. Ele ficava olhando o Flá e no fundo ele dizia seria eu e tal. Hoje nós vamos te dar essa oportunidade de você cantar aqui. Tá, meu irmão? Nunca mais você vai dizer, pastor, nunca fui. Aí agora eu quero chamar... Não, eu vou chamar o Rafael, porque o Rafael sempre quis tocar contrabaixo. Rafael, liga lá hoje nós vamos ver o negócio acontecendo aqui, cada um no lugar que quer. Cada um no lugar que quer. Aqui, o cara que escolhe. Aí eu vou chamar o Charles. Charles, tu mesmo, tu... O Charles vai para o violão, porque ele disse que já tocou muita guitarra, ele quer tocar violão. E o André, né? André, hoje tu vai tocar guitarra. Tu não sonhava em tocar guitarra? Então pronto, pega lá. Vamos lá. Rapidinho, já escolheu o louvor? Já combinou com a banda? Tem que ser rápido, a gente não perder tempo. Aí. Qual vai ser o louvor rápido? Vamos ficar de pé para começar o louvor. Cada um aqui escolheu a função e a posição que quis. Nós estamos aqui para ajudar. Ok? Qual vai ser?
Sonda-me, Aline Barros. Então pronto, começou. Olha lá, começa aí. 3, 4. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me com pó. Vocês gostaram dessa banda? Cada um escolheu. Olha, mas Thiago, eu notei que o Rafael tem estilo. Eu fiz essa brincadeira, eles nem sabiam disso, aí inventei na hora aqui, por isso eu chamei na hora, aliás, para mostrar que uma banda ilustra bem isso. Você pode ter todos os instrumentos, mas se você tem a pessoa na posição e na função errada, a banda fica desse jeito, ou pior, né? Então, por isso que Deus distribuiu os dons como Ele quer. Charlie, tu enxergou algum talento aí? Algum talentoso? Só falta. Enxergou a sua falta de talento, né? Então, vamos lá. Quando... Tem uma parte do texto bem legal aqui, que diz assim: enquanto a maioria dos líderes possui um grupo de dons espirituais, nós cremos que cada líder possui um dom primário. Que é o que acrescenta maior valor ao corpo de Cristo. O grupo de dons pode ser chamado de kit de dons. Lembra que eu falei isso? O dom primário torna-se o centro em volta dos demais dons. Eu toco. Meu primeiro ministério foi música. Já falei para vocês, né? Mas chegou um momento que eu entendi que aquilo não era primário. Eu tinha vontade de tocar, de cantar e consegui. Nós tínhamos um ministério chamado Rios e Lagos, que nós íamos para o interior, e eu que era o músico do grupo. Quando eu não sabia pregar e não tinha entendido, na verdade eu nunca quis pregar, na verdade eu não queria ser pastor, eu queria outra coisa. E até que eu me desenvolvi bem no meu ministério, mas eu não era feliz naquilo. Tanto é que quando a gente começou aqui o ministério, no começo eu fazia, depois eu coloquei o Gabriel, meu filho, para estudar música, no conservatório, já deixava você falar. E aí ele vinha, ajudava, ainda bem novinho. A gente começou a usar o YouTube, baixando as músicas com letra, para a gente cantar, que não tinha banda. Mas eu poderia ter pego a banda, ter assumido, mas eu digo, não, aí eu não vou desenvolver os caras. Eu preciso me desenvolver na ministração da palavra. E eu tenho que arrumar gente que vai desenvolver o louvor. E eu passei uma prova enorme. E funcionou. Eu faço, beleza, se eu estiver ali no grupinho, em casa e tal, mas eu sei que isso não é o meu principal, no meu dom primário. Então, o ponto é descobrir o dom primário e começar a desenvolvê-lo. Pode ser que você use a música em algum momento, como eu uso esporadicamente. Fala, queridão. Como? Não, ministério é um dom. Ministério é um dos dons. Inclusive está aqui na lista. O 2 aí, ó. O dom do ministério, ministrar aos outros ao satisfazer qualquer necessidade que eles tenham. Mas isso não quer dizer que o cara é pastor. O cara que tem o dom do ministério. Tem gente que faz um trabalho de ministério diferente do que o pastor faz. Por exemplo, o Tiago, Domingo, fazem muito ministério. Tem coisas que já não chegam mais em mim, que vocês nem falam comigo. Porque eles ministram, eles orientam, eles dirigem, eles organizam. Né? Hoje mesmo, com certeza, teve coisas aí que o Tiago fez. Né? Porque a palavra ministério também é utilizada para falar sobre o todo da igreja, né? Um ministério. Muito bem. Então, vamos lá. Como que é esse kit de dons? Meu dom primário, ele varia entre, muito pertinho, liderança e ensino.
Nos meus testes de dons, eles ficam muito próximos. Tipo assim, um dá 14, outro dá 15, quando eu vou fazer o teste. Então, eles andam muito, muito juntos. Liderança e ensino. Então, quando você, por exemplo, tem aí o dom de ensino, certamente você vai estar ali muito perto do dom de profecia, de pregar, de ensinar, de maneira que uma habilidade dada pelo Espírito vai desencadear em outra conforme a necessidade da igreja. Entende, gente? Então, mais uma vez, a chave vai sempre descobrir qual é o seu dom primário. E ligado a esse dom primário, deve vir aí 3 ou 4 outros dons que vão complementar essa habilidade. Estão ligados nisso? Lembra que eu falei que nós íamos bem com uma linha bem prática nesses últimos 2 encontros. Então, vamos lá, de novo, responder. Não confunda ou não se confunda com relação a dom, talento, dons naturais, dons espirituais. Aqui tem uma explicação boa sobre isso. Vamos lá. Primeiro, escreva aí, dons naturais. Bom, quando nós nascemos, nós recebemos dons naturais. Tudo vem de Deus. Lembra que eu falei na última semana? Ou foi na anterior? Eu falei aí em algum momento. Que tanto os dons naturais como os espirituais são de Deus. Eu sempre entendi assim, amados, que Deus, quando um ser humano é gerado, mesmo aquele que foi gerado num estupro, numa situação indesejada, é uma criatura de Deus. E ele recebe habilidades com as quais ele vai glorificar a Deus e vai se sustentar, com aquela habilidade desenvolvida, ele vai ser capaz de ter uma vida próspera, né? Você vê, tem tantas pessoas aí que não vão para a igreja, não servem a Jesus, não, e são bem-sucedidas porque eles são muito bons na área que eles fazem, são dons naturais. Nunca esqueço de um rapaz que trabalhou comigo, e ele era balconista numa loja onde eu trabalhava. E ele era excelente na arte de desenhar. Cara, o cara que desenha é uma inteligência muito doida. Porque ele consegue transferir o que ele enxerga para algumas conexões do cérebro e ele transfere perfeitamente para a mão. E aquele cara tinha isso, né? Mas, às vezes, tanto no natural como no espiritual, a pessoa não desenvolve. Aquilo serve como um hobby, quando não tem o que fazer, pega uma folhinha e fica riscando. Mas aquilo é um dom natural. É uma habilidade. Então tem que desenvolver, né, varão? Aí você diz assim, pastor, e aí? Eu nasci com esse dom natural. Quando eu me converto, o que acontece com esse dom? Ele vira espiritual. Agora tu não é um homem espiritual, ele pode ser útil também no reino. É por isso que eu hoje não tenho limitação de lista de ministério. Porque nós vivemos um tempo novo. Naquele momento, Paulo citou aqueles exemplos. E se ele estivesse escrevendo isso nos nossos dias, o que é que ele escreveria? Entende? Não que a gente vai estar inventando coisa. Todo dom ele tem que ter uma base bíblica. Não é? Ou a gente tem que contextualizar os tempos dentro da palavra. Por exemplo, os ateus, o texto até diz, eles têm dons naturais, porque tudo vem de Deus para qualquer ser humano. Né? Segundo, frutos do Espírito. Só dando um detalhe, só para reforçar, porque vocês já sabem disso. Assim como você nasce com os dons naturais, quando você se converte, o que acontece? Você recebe o quê? Os dons espirituais. Não, os dons espirituais. Tá? Quando você nasce, você vem com dons naturais. Quando você nasce de novo, se torna uma nova pessoa, você vai receber dons espirituais. Reconecta com Deus através de Jesus. Então, vamos lá. Escreva aí, fruto do Espírito na 2. Então, através desses dons, como nós vimos lá na frente, nós vamos revelar Jesus. E os frutos só vêm pela obediência. Só vêm pela obediência e pelo compromisso. Os frutos, o resultado, né?
Então, querido, quem é que determina os frutos? Valendo quem? É, exatamente nós. Quem dá o fruto é o Espírito, mas quem desenvolve, né, quem torna ele útil, somos nós. Por isso que você tem aí os seus dons e você prefere, ou alguns, né, praticar o dom do... Como é que chama? O dom do esquenta-banco, né, que eu falo. O dom do esquenta-banco. Isso é um dom do... um dom do maligno, né? Então, nós determinamos quais frutos vamos produzir. Não é o Espírito, ele já te deu o dom, cabe a ti praticá-lo, né? Lembra dos talentos, da parábola dos talentos, que só dá um exemplo, não é bem exatamente isso que a parábola dos talentos demonstra, mas, primeiro, quando você recebe o dom, você tem que entender que, diante de Deus, você tem a responsabilidade de usá-lo para edificar o seu irmão e a sua igreja. Se você não usa, você vai deixar de promover edificação através do serviço. Qual é a desvantagem? Você não desenvolve. Você perde, você não desenvolve. Está lá contigo. É como se alguém dissesse assim para ti, ô, gente boa, tu tem uma grande herança, mas tu não toca nela. Você não pode usar aquilo que você tem, é sua, é seu. Né? Assim são com os dons. 4, 3, né, agora? Quais os papéis dos cristãos? Né? Alguém pode dizer assim, ah, pastor, mas eu não tenho dom nenhum. Primeiro que se você se converteu, você tem. Mas quais são os papéis de todo cristão? Papel de evangelizar, ide por todo mundo. Obviamente que tem aquele que tem o dom. Esse camarada ele vai ter faro. A minha mãe tem esse dom. Tem 83 anos. E ela tem o dom, ela ganhou muita gente para Jesus, empresa, todo de jeito. Onde ela vai no médico, ela prega. Até hoje ela distribui Bíblia. E quando ela vê que é um nível maior, aquela pessoa, ela compra uma Bíblia mais chique, é mais cara. Ela ganhou muita gente, ela tem faro para assim, ela tem o dom de evangelizar. Agora, todos nós temos o papel de evangelizar. Nós temos o papel também de orar. É papel nosso, mas tem alguns que têm o dom da fé, eles oram mais. Eles compram uma briga, né? Porque o Espírito os conduz para aquele nível de comportamento diante de um desafio. E o outro é o papel de contribuir. Então, qualquer um, crente ou não, pode fazer isso. Aliás, que tenha convicção do seu dom primário ou não, pode exercer esse papel de evangelizar, de orar e de ofertar. Quer falar alguma coisa aí, gente boa? Papéis cristãos. 3, Aí do ladinho, você pode escrever no cantinho, aí é papéis cristãos. Você pode escrever entre parênteses, eu estou só destacando que é evangelizar, orar e ofertar. Perder o fruto do Espírito? Não tem... A pergunta não tem muita conexão, porque o fruto do Espírito é um resultado. Né? Não consegui alcançar, não, o raciocínio. Como é? Se você usa o dom em obediência, isso já vai gerar fruto. Fruto é uma consequência. Exemplo. Você tem o dom de profecia, de pregar, e você prega. O que acontece? As pessoas se convertem, as pessoas se arrependem, isso é o fruto. Isso é o fruto que o dom está dando para o reino. Não é para você mesmo. Não, aí talvez seja outra palavra, não seja fruto, aí seja talvez um mau testemunho, um despreparo, né? Porque se você se move no espírito, eu conheço pregadores que não têm estudo, eles falam errado,
eles se atrapalham, mas os caras têm unção, é impressionante. Estão cheios do Espírito. E o próprio Jesus disse que chegaria momentos que vocês não precisariam nem pensar no que falar, porque o Espírito falaria por você, responderia por você. Ok? 4, falsos dons. Então veja, assim como pessoas que falsificam dinheiro, buscam nisso alguma vantagem, né? Para eles é importante, o inimigo também sabe que é importante ele falsificar dons. Veja, uma linha muito fininha, muito entre algumas imitações dos dons do Espírito. Por isso que Jesus disse que é pelos frutos que você conhecerá. Os frutos têm a ver com uma vida moral. Uma vida moral tem a ver com obediência à palavra de Deus. Às vezes nós vemos muitas pessoas com uma grande expressão espiritual, ou seja, elas imitam bem, e uma fraca força moral. E aí, quando alguém descobre quem é aquele cara ou aquela pessoa, ele diz assim: isso aí é um pontinho, pontinho, pontinho. Porque não dá fruto, não tem liga, apesar de parecer muito. Apesar de parecer muito. Eu conheci e conheço pregadores que têm a habilidade natural de falar. E eles chegam e arrebentam. Se você dá o microfone para eles, vão se sair muito bem. Mas quando ele sai de lá, às vezes você encontra ele chamando um palavrão. Como eu já vi isso, pastores. E aí eu digo, mas por que esse cara está falando isso? Agora ele não estava pregando ali? Ali ele estava expressando um dom natural, aparecendo ou aparentando ser uma habilidade espiritual. Poxa, vocês sabem que Jesus diz, né, que muitos viriam no nome dele. Né? Lá em Mateus 7, 22 em diante, ele fala que muitos viriam no meu nome, pregariam, fariam sinais, prodígios, cura e tal e tal. Mas aí o Senhor vai dizer depois, eu não os conheço. Vocês nunca de fato me conheceram, porque os dons nunca serão para uso em benefício próprio. E aí ele fala também lá em Mateus 10, 8, de graça recebei, de graça dai. Na hora que ele manda os discípulos, né, irem pregar o evangelho, diz, olha, não esqueça, de graça você recebeu, de graça você deu. Ou seja, o dom volta para Deus, estão ligados? O dom volta para ele. Vira glórias a ele. A pergunta, você já descobriu o seu dom? Quem ainda não descobriu o dom? Vamos falar que só está nós mesmos? Ok. Tenha vergonha, não. Ok. Olha, vai ter uma boa oportunidade de você descobrir. E quem já descobriu o dom, mas não usa? O corpo está sentindo falta desses dons, porque dom envolve também função e posição, né? Então, vamos lá. Você não descobrirá ou desenvolverá o seu dom se, primeiro, se ainda houver diferenças não resolvidas entre você e Deus. Ou seja, pessoas que vivem numa vida pregressa aí, uma vida de passado, de pecados ocultos, de coisas não resolvidas, elas dificilmente usam os dons, porque elas não têm força moral e algumas até por temor não usam. Eu já conheci alguns assim. E Satanás gosta, porque quem sabe esse cara aí poderia ser uma bomba no inferno. Mas ele se guarda, se economiza, porque ele sabe que ele tem uma vida que precisa de conserto com Deus. Tanto é que quando o cara conserta, ele ganha autoridade. Eu diria que uma vida de pecado, uma vida desajustada na caminhada com Deus, trava a eficácia do dom, da habilidade. Enquanto que uma pessoa que está cheia de Deus, vivendo na luz, vivendo sem acusação, o inimigo não tem como pegá-lo. Esse tem poder e tem autoridade, porque o Espírito se move através dele.
Então, esse é o primeiro se. Outro, se você nunca der um passo e fizer algo em obediência a Deus, você sabe o que tem que fazer, mas você não se move. Você não vai desenvolver o seu dom. Terceiro, você estiver tentando imitar o dom de alguém. Né? O cara queria, porque queria ser cantor, o Jean. Queria pegar o lugar do Flá. Domingos, louco para virar baterista. Né, Domingos? E aí você viu o que deu. Né? Eu estou brincando, eles nem, como eu disse, eles nem sabiam disso. Né? Você está tentando uma função e uma posição que não foi o que você recebeu, né, no corpo de Cristo. E último, se você estiver constantemente vivendo em pecado, vivendo na carne, você não vai. Não tem como. Não tem como. Você andar com Deus e andar com um capeta ao mesmo tempo. Isso não vai dar certo nunca. Bom, aí um outro ponto que é importante a gente ver. Você é um ladrão. Nós temos de nos arriscar a usar nossos dons no ministério. Se não os usarmos, falhamos em obedecer a Deus. Nessa passagem, Deus nos manda usar os nossos dons para servir as pessoas. 1 Pedro 4, 7 a 11. Quando ele acha lá, a letra A, você se rouba de estar dentro da vontade de Deus. Então, se você não está usando o seu dom, você se rouba. Você rouba a si mesmo. 1 Pedro 4, 7 a 11. B, você rouba o corpo de Cristo do benefício do seu dom. Você rouba o corpo de Cristo. Pequenininho aí, mas dá para escrever. Faça. E letra C, você rouba a Deus da glória que Ele merece. Então você rouba a Deus a glória que Ele merece. Vamos ler aí. Vou repetir, tá? As 3 frases aí. Letra A, você escreve se nesse espacinho aí. Letra B, rouba o corpo de Cristo, escreva corpo de Cristo. E letra C, rouba a Deus, ok? Quero ler esse texto aí contigo, com vocês rapidinho. 4, 7 a 11. 7 a 11, já? 1 Pedro 4, 7 a 11. Diz assim, ora, está muito próximo o fim de todas as coisas, portanto, tende bom senso e vigiai em oração. Antes de tudo, exercei o profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Hospitaleiro quer dizer, convide o pastor para tomar um café na sua casa, né? Faça um churrasco. E ali você vai receber os seus irmãos, você vai ter momentos de comunhão. É sério, hospitalidade. Natanael anda fazendo isso. Ah, tá, o Thomas. Eu fui na casa do Thomas essa semana. Aí o Thomas, fica de pé, então, o pessoal vê. Pode ser que eles vão querer se hospedar lá também. Rapaz, aí, ó. Eu cheguei lá no Thomas, gente, meu Deus do céu, tá. Eu fui lá, ele foi me ajudar a resolver um negócio lá que eu precisava de uma ajuda, numa área que eu não sou muito bom, e ele é fera. E aí ele disse, pastor, vem cá, porque eu acabei de chegar e eu fui lá. Rapaz, deu até fome agora, olha. Pensa num banquete. Fui muito bem recebido. Fui muito bênção pura. Ele exerceu ali a hospitalidade. Sede hospitaleiro uns para com os outros, sem vos queixar. Né? Para. Olha aí, Isaac. Olha, Isaac e Natanael. Passa para o próximo. Sem vos queixar. Servi uns aos outros de acordo com o dom. Servir a quem? Uns aos outros. De acordo com o dom que cada um recebeu. Como bons administradores da multiforme graça de Deus. Pode passar. 11. Se algum irmão prega, fale como quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus lhe provê. De maneira que em todas as atitudes Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o pleno domínio por toda
a eternidade. Amém. Então fica muito claro que se você não exerce os seus dons, né, você se rouba. Rouba o privilégio de ser útil ao reino. Você rouba o corpo de Cristo, que não recebe aquilo que você recebeu para distribuir também, para servir o outro. E rouba a Deus, que não recebe a glória que lhe é devida. Agora vamos virar a páginazinha aí. Os passos para descobrir os dons. 1. Escreva aí. Explore. Explore as possibilidades. Então, aí, o primeiro ponto que eu acho que nós acertamos muito, se você ler o comentário aí, exatamente o que nós fizemos aqui. Nós estamos tentando levar você a entender, né, profundamente tanto o Antigo como o Novo Testamento, dessa ferramenta que o Senhor distribui para o seu povo. 2, experimente tanto quanto for possível. Então, a igreja funciona como um celeiro, um laboratório, um lugar onde você tem a oportunidade de desenvolver as suas habilidades sem esperar nada em troca, sem cobrar, não é? Servindo uns aos outros. 3, examine como você se sente. Então, quando você fizer as suas explorações, as suas experiências, você vai perceber aquilo que te agrada. Olha, a gente precisa aqui de gente no som. Hoje não tem ninguém lá. Quem está lá é o Renato e o Charlie, quebrando o galho, porque o ministério só tem 2 pessoas, eles precisam ajudar no culto. E tem um monte de gente que poderia estar sendo útil nisso. Eu preciso de gente para ajudar a editar, para cuidar das redes sociais. Precisamos de gente no teclado. Nós estamos há 3 semanas sem ninguém no teclado. Tá vendo? Olha aí. A gente nem fala e nem ele enxerga, né? Então, veja só. Eu estou dando aqui pequenos exemplos. A gente precisa de gente na estatística. Queria muito saber qual é a radiografia do nosso grupo, em termos de idade, de a profissão, né, tempo de convertido. Quando que você nasceu de novo? Você sabe quando foi que você nasceu de novo? Você sabe o dia do seu aniversário, né? Já pensou se nós tivéssemos o dia do aniversário do nosso novo nascimento? Não era legal? Quantos estão comemorando hoje, esse mês, o seu novo nascimento? Aí o cara diz, pastor, eu nasci hoje, dia 6 de fevereiro. Me converti lá, não sei aonde. Mas, estatística. Precisamos de gente na igreja em diversos lugares, mas aí, como o cara não explora, não experimenta, ele não descobre. A função de descobrir não é do Espírito, é nossa. Ok, 3, examine como você se sente, acabei de falar, né? Que à medida que você vai explorando, você vai sentindo alegria, prazer, satisfação, utilidade no meio do povo de Deus, né? Do corpo de Cristo. 4, avalie a sua eficácia. Aí você vai percebendo o que você fez bem feito, como você se saiu com aquilo e você vai desenvolvendo, daqui a pouco você está ótimo, está pronto. 5, espere a confirmação do corpo de Cristo. O que é isso? As pessoas vão logo notar. Poxa, você fala bem, hein? Você toca bem, sei lá. Você tem sensibilidade, você consegue descobrir um necessitado e acha a forma de ajudar. Você tem o dom de socorro. Você é uma pessoa que tem o dom da fé. Você chega com a pessoa e ora com ela e as coisas acontecem. E à medida que você vai percebendo isso, você vai praticando e vai vendo os resultados e ali vai confirmando os teus dons. Os próprios irmãos vão perceber que você tem uma habilidade. Mas para isso, o que você precisa fazer, gente boa? Fala aí, Flá. Rapaz, o Flá é o cara. Você precisa o quê? Explorar as possibilidades.
experimentar, examinar, avaliar e esperar a confirmação da igreja. Quando eu vejo talentos, eu gosto de dar oportunidade. Diz assim, pastor, mas eu acho que eu tenho o dom de pregar e nunca me dão oportunidade. Claro, isso está só contigo. Começa a mostrar que tu tem habilidade de pregar, senão nós não vamos arrumar. De repente, tu vai dar o estudo na próxima semana, lá no grupo, no time de vocês, quando vocês forem se reunir. É assim que começa. Não é? E aí, por fim, terminamos bem na hora. Vamos lá. Conclusão. Vamos ler junto a conclusão aí. Olha aí, lá embaixo. Lembre-se, Deus nunca colocaria um dom dentro de você para depois vir a dizer que você pode deixá-lo adormecido. Então, o dom, ele necessita ser utilizado. Se ele dá a você quaisquer recursos, tempo, dom, dinheiro, ele espera que você os use. Se você está servindo agora em algum ministério, mas não se sente realizado, não vê frutos ou não houve nenhuma confirmação dos outros que o ministério se ajuste a você, fique alerta. Você pode ainda ter de encontrar o lugar onde os seus dons se encontram. Você vai ter que pesquisar, fazer esse processo que eu falei há pouco. Quando encontrar os seus dons, você verá frutos para o reino de Deus. E dentro do seu coração você vai sentir. 2 pontos. Foi para isso que eu nasci. Quando eu assumi o ministério de homens aqui na igreja, foi uma situação não planejada. Tinham 2 irmãos aqui que estavam tentando tocar esse ministério. E alguém disse, cara, como eu me relacionava muito com empresários, por ser empresário, tal, naquele momento, muito mais do que hoje. Hoje eu sou muito mais pastor do que empresário. E aí eu aceitei o desafio. E talvez alguns pensassem assim, porque a gente sempre foi muito criativo com os homens, tanto é que existem os times. Nós fazíamos ações na igreja, era o ministério mais ativo, acho que a gente até deu um ritmo para os outros ministérios aqui na igreja, e isso tudo foram dons sendo praticados. Não é eu, entendeu? Eu sou só o instrumento, mas o poder é dele. E a gente fazia muitas coisas. Quem participou aqui da Festa dos Homens? Festa dos Homens eram 2 noites de festa onde os homens servem à igreja. E aí a gente vendia comida, churrasco e tal. A primeira noite a gente doava, a segunda noite era festa, né? Era o fechamento. E aí, quando a gente concluía, as 2 noites era um desafio, porque cada barraca tinha o seu desafio de vender mais, tinha uma barraca campeã. E depois, no final, metade desse recurso era doado para missionários. O Senhor mostrava o que fazer. A outra metade ficava no caixa do amigo de fé. E na semana seguinte a gente tinha a noite do voluntário. Quem participou da noite do voluntário? Muito legal. A gente comia bastante, né? E aí podia trazer a família. Então, nesses 2 dias, os homens serviam. E ali a gente via muitos dons. Ele tinha que arrumar o recurso para a barraca dele. Se fosse churrasco, ele tinha que arrumar carne, tinha que cozinhar. Era uma festa. Não era Jean? Jean participou, né, Jean? Com a gente fez umas 3 vezes isso aí. E várias outras coisas que a gente fazia para tentar mexer aí e envolver os homens. E isso tudo era oportunidade de desenvolver dons. Tá? Avaliação. Com base nessa lição, qual você acredita ser o seu dom primário? Como e onde você crê que ele pode ser melhor usado? Então, daqui para frente, nós vamos passar a parte de aplicação, que é a página seguinte, isso aí, que é a ferramenta para a descoberta dos dons. Como já deu a nossa hora, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos recolher essa folhinha que vocês estão aí na mão. Ela vai ser sua, mas não hoje. Junto com o lápis, cadê a nossa equipe? Para recolher. Para recolher. Porque a gente tem uma dinâmica. E como não vai dar tempo, se você fizer em casa, não vai dar certo a nossa dinâmica. Para você internalizar melhor. Então, você devolve, está com o seu nome, né? Então, na outra terça, sem ser agora, que é feriado de carnaval,
Na outra, nós vamos só fazer a parte prática. Estão ligados aí? Aí você vai poder sair daqui com alguma direção sobre os seus dons. Então, põe seu nome, devolve, e nós vamos guardar, o Tiago vai guardar, e na outra terça a gente continua aqui o estudo dos dons. Enquanto eles recolhem, cadê a nossa música? Aí não tem, né? Nós vamos, então, agora adorar o Senhor com as nossas ofertas. Se você vai participar comigo, sai do seu lugar, que depois eu vou estar orando aí pela sua vida financeira e abençoando você. Em nome de Jesus. Volte para o seu lugar. Estou muito feliz porque a gente recebeu uma direção de Deus para falar sobre esse assunto. Você tem sido edificado? Tem sido bênção para a sua vida? As coisas de Deus são muito profundas e nós não conseguimos desenvolvê-las por nossa própria força. Mas eu espero muito que você se aprofunde nas riquezas de Deus. O Senhor tem muitas riquezas para nós. O Senhor tem muitos prazeres para nós. O mundo oferece o hedonismo, que é o prazer da carne. Vai entrar agora aí o carnaval, semana que vem. O mundo oferece a ambição, a ganância, a concupiscência dos olhos, um desejo do que se vê. O mundo também oferece o poder, o controle a qualquer custo. Enquanto o Senhor, Ele saiu da sua glória, Ele entregou o seu poder para poder nos resgatar. Então, por que não ser útil a um Deus desse? Que te dá tudo. Ele te dá até a habilidade que você precisa para você ser útil no corpo. Então, eu quero animar você a procurar conhecer mais dele. Você quer descobrir a maior riqueza de todas as riquezas, é você se aprofundar e conhecer a mente de Deus, através da sua palavra. Feche seus olhos, eu quero orar por você, levante assim sua mão. Senhor, eu quero abençoar esses homens que aqui estão. Primeiro, com toda a sorte de bênçãos espirituais, liberadas nas regiões celestiais. Eu quero abençoá-los, Senhor Deus, para que eles tenham fome e sede de Ti, fome e sede da Tua presença, para que eles possam se aprofundar em conhecer o Senhor e te tornar conhecido e prosseguir te conhecendo a cada dia. Pois o Senhor é a fonte de toda a riqueza, o Senhor é a fonte da vida, o Senhor é aquilo que traz sentido à nossa existência. Então, Senhor, toma a nossa mente, toma o nosso coração, enche-nos do Teu Espírito. Nós não estamos aqui, Senhor, reunidos de uma forma inconsciente, nós temos consciência, há em nós razão para a nossa fé em Ti. Ah, Deus, nos tira desse nível infantil, espiritualmente, a meninice, a pequenez na caminhada, no conhecer o Senhor, nos torna homens valorosos, maduros, cheios do Teu Espírito. Senhor, também nos abençoa no nosso sustento. Põe a Tua mão sobre a nossa, abençoa o trabalho das nossas mãos, os nossos negócios, o nosso emprego.
Prospera a nossa empresa onde trabalhamos. Não deixa, Senhor Deus, que nós venhamos a conhecer o fracasso, mas leva-nos para o caminho do triunfo, independente de governo, independente de política, independente de movimento econômico. Nos abençoa, Pai, para que assim, com a bênção que o Senhor nos dá, nós devolvamos para a tua honra e glória, abençoando a outros, e que as pessoas vejam que tu estás em nós, que nós estamos em ti. Abençoa-nos também com saúde, meu Pai. Que nós tenhamos uma imunidade forte. Livra-nos dos vírus, das bactérias, das doenças ditas incuráveis. Dá-nos saúde forte, meu Pai. Também derrama a tua paz na nossa casa. Que a nossa família experimente a tua paz, a tua alegria. E que vivamos felizes, gratos, contentes com o que temos. Porque o que temos, até o que temos, não merecemos. Mas obrigado, porque pela tua graça recebemos tudo isso. Muito obrigado. Pai, abençoa cada um deles aqui. Que eles sejam luz onde estiverem. E, Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos uma noite tranquila, sono profundo, de um sono reparador, e um despertar alegre e feliz na sua presença. Em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.